Bom dia pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Dessa vez, depois de um pequeno hiato, voltamos aqui com uma figura ilustríssima, né? É um jogador muito inteirado na comunidade, considerado um dos melhores, não o melhor jogador lusófono da comunidade da Smogon, o LPZ, nossa figura ilustre. Então, se apresenta aí, LPZ. Então, gente, eu sou LPZ, mas provavelmente você já sabia disso. Você já me conhece? Não, tô brincando. Obrigado aí pelo convite. A gente vai estar analisando aqui uns jogos. Vamos que vamos. É isso aí. Eu sorti aqui uns 8 jogos da PTPL, o torneio lusófono mais popular aí da Smogon. E a gente vai analisar e ver, né, o que esse torneio tão querido aos nossos falantes de português tem a oferecer. O primeiro jogo aqui vai ser o Silent Waltz contra o Axel. Então, sem mais delongas, vamos começar, né? Aqui a gente tem a Certo. preview. Então, só pausar um pouquinho. Só para contexto ali, o Silent Waltz, ele é um player que melhorou bastante, principalmente do ano passado para cá. E aí teve esse resultado recente dele, que ele foi finalista do OST. E aí ele também eu tô comentando mais sobre ele também porque ele tá no meu time. É a gente que comprou ele. Então a gente acreditava bastante nele. Resultados de Team Tour ele também tinha, mas nenhum de assim extrema expressividade. Então a gente tava confiante que ele não ia ser absurdamente caro, apesar do resultado do OST. E o Axel, ele foi um player que foi muito bem na SPL. E assim, a gente sabia que se ele não fosse retainado, os Jirachis já iam louco pra cima dele pra comprar. E pra falar a verdade, a gente tava de boa quanto a isso, porque apesar do Axel ser um player muito bom, ele também ficou um bom tempo sem jogar SVOU. Depois do SPL, do OST ali, meio que ele não tava mais jogando a tier. Então a gente foi até que confiante nesse matchup aqui. É isso aí, um contexto bem importante para a partida. A gente tem aqui na preview, a gente já consegue ver o estilo dos times. O Axel trouxe um BO mais de Hazard Stack, né? Típico. Isso, um Spike Interessante que Stack. o Goldengo não está presente aqui. O Goldengo é um Pokémon bem popular, mas dessa vez ele foi pelo Cimichar. Também é um bom Pokémon, né? Desculpa. Não, pode falar. Então, sobre o Goldengo, muitos Spike Stacks modernos dropam o Goldengo, porque apesar do Goldengo ser muito bom contra Defog, principalmente Corviknight, ele meio que perde para todos os spinners. Ele odeia jogar contra Tusk e Treads. O Tusk ele ainda vai ter que jogar um monte de 50-50 com um balão intacto, e o Treads só ganha dele diretamente. Isso se o Goldengo sequer for balão, né? Porque muitos stacks ainda rodam Scarf Golden. Então, nesse caso, o Sinistcha, ele é uma resposta direta aos spinners aí da tier. Em teoria, seria até um matchup bom aqui pra ele em questão do stack. Por conta que o Samurott, ele seta spikes sem precisar ligar pra Hatterene, né? Que no caso não tá clicando um golpe de status. E o Sinistcha, ele spin bloca os spinners mais famosos aí, tipo Dusk, que nem tá no time aí do Silent Waltz. Então, por isso que a maioria dos stacks hoje em dia estão dropando Golden. É isso aí, bem interessante. E do lado do Silent Waltz, a gente tem aqui um time mais BO com o Petarant Edge. A gente tem o Tusk que não sei se remova nesse replay, mas o Magic Bounce com Removal é uma estratégia bem boa para manter Hazard fora do campo, bem popular também. Então, sem mais delongas, vamos ao jogo. Certo. Então, aqui pra começar, a gente tinha que tomar cuidado pro Sinistcha. A gente tinha que tomar cuidado porque se a gente, por exemplo, a nossa única troca ok pra Sinistcha seria o Kingambit, que odeia tomar o burn do Machagot. E o The Knight perde diretamente por conta tanto do burn, da chance de burn, quanto do Strength Sap. Mas aí a estratégia é o seguinte, na verdade é melhor falar dessa parte
enquanto o jogo segue. Beleza. A gente vê aqui uma linha de Rogue, talvez tentando já pegar a oportunidade de dar dano, porque o Rogue tem bastante soft checks nessa reposição. Aqui, ó, pode pausar. Beleza. Aqui é um turno relevante. Porque a gente precisa a todo momento limitar esse Sinistcha e a gente deu a sorte de o Sinistcha ser a única troca para o Garpon nesse time aí do Axel. Então a gente tem que abusar justamente desse fato para conseguir nocar ele, evitar que ele se cure. A gente tem até opções ali para dar outplay. A gente pode ir, por exemplo, Strength Sap ou no Pecharante, que tem um ataque baixo, ou seja, não vai recuperar muito. Ou até fazer uma jogada um pouco mais agressiva ainda do Strength Sap na Hatterene. Que a Hatterene, no caso, vai não só vai bloquear, mas também vai usar. A própria Hatterene vai usar o golpe. Então meio que bloqueia essa chance dele poder se curar. E essa é a oportunidade que a gente tem pra ir quebrando o Sinistcha, pra gente conseguir espinar com o Tusk e fazer progresso com o Garpon. Isso é verdade, a gente dá pra ver que é um turno crucial aqui, até porque essa maneira de negar o recover do Sinistcha já deixa ele bem mais limitado, ele não troca mais knockoff, por exemplo. Exatamente. Então nesse caso a gente fez a play agressiva, como você pode ver, Strength Sap, evitamos o progresso aqui do Sinistcha e ainda a gente fez uma outra jogada agressiva que é picar. A gente picou no que poderia ser ou um Calm Mind ou um Nest Plot. E aí a gente foi pro Garpon porque o Garpon tancava qualquer um dos dois golpes que ele fosse lançar. E a gente tem recovery também, mas eu acho que não vai mostrar aí. Então, ó, outro ponto aqui, pode pausar. Esse crit nos Amazenta, eu vou ser bem, assim, bem direto. O crit nos Amazenta acabou o jogo. A gente conseguiu manter o Sinistcha bem miado e ainda os Amazenta tomando esse crit meio que significa que o jogo acabou. Porque agora absolutamente nada impede o progresso do Garpon mais Tusk. Tipo, o Garpon e Tusk vão clicar agora o restante do jogo. O Moltres vai ter que tomar um pouquinho de cuidado também com o Tusk, porque o Tusk pode ter o Nock ou o Stone Edge. Mas agora ele vai ter que começar a fazer plays mais agressivas e meio que esse crit deixou a gente num ponto muito à frente desse jogo. Pode continuar. Isso é verdade. Dá até pra reparar que aqui o próprio Samurai Shiso ele não é um bom switch para Heavy Cudgel, então ao longo prazo esse Garpon ele ganha o jogo. Então isso gera a necessidade do Axel de acelerar e fazer plays mais agressivas. Aqui também eu acho que o Axel não tava querendo dar. Como fala? Desistir do balão. Aqui foi uma outra boa play. Pode pausar. Aqui o Axel tentou ir Sinistcha pra tentar capturar aí um Pain Split da Hatterene. Porque seria uma play com uma certa probabilidade que a gente poderia ter dado. Já que 2 Flames já matava a Hatterene. Mas aqui a gente conseguiu pegar a troca do Sinistcha e aí a gente removeu ali qualquer chance do Sinistcha poder se curar ou tipo, de bloquear o spin de Tusk. E nesse caso, nesse matchup, a gente já tá livre ali pra espinar. Isso é verdade. Uma coisa mais interessante também sobre essa play é que, além dela cobrir o Sinistcha, não tem muita gente ideal para ficar na frente do Moltres, talvez o Pecharante, e tomar esse Flamethrower. Porque o Garpon tá com bastante chip, Dragon Knight também pode tomar um burn ali. Então foi uma play bem inteligente. Agora sim a gente consegue Pain Split. E aqui esse turno revela que o Moltres paralisado é uma Speed Type. Entre a Hatterene e o Moltres. Porque aqui em um turno a gente conseguiu... esse burn aqui pouco importou. Em um turno que o Moltres tentou clicar Roost, ele tomou full para antes da gente conseguir clicar o Pain Split. Então ali a gente teve um pouquinho de sorte também em questão das Speed Ties. Aqui a gente fez uma boa play do Tusk. E esse Samurott a gente já sabe que ele é Scarf. Então ele vai ter uma dificuldade muito grande de poder clicar botão. Justamente porque ele vai ter que ficar adivinhando todo o turno entre Tusk e, no caso, igual ele fez aqui nessa play. Ele teve bastante ele vai ter que ficar adivinhando. Eu achei interessante. Sim, mas
Isso aí nos deu um Ogrepon de graça e ele não tem mais troca pra Ogrepon. Então, tipo, a gente não perdia nada. Eu até gostei do saque da Haterene. Eu gostei do saque da Haterene porque evitou que entrasse o Zamazenta numa possível lida pra troca pro Ogrepon. Então, tipo, a gente sacou o Haterene e a gente tinha um Ivy Cudgel de graça ali pra clicar com o Ogrepon. Isso é verdade. Bom posicionamento, né? Muito importante também. Aqui o time do Rocks. E pra falar bem a verdade, Cudgel também funcionava, mas Synthesis é uma play ok também, a gente já tá muito à frente, tá com uma vantagem muito grande, então a gente não precisa necessariamente ficar arriscando. O meu medo assistindo esse jogo foi do Iron Threads ter Mega Horn. Se esse Iron Threads tivesse Mega Horn, ele tinha o Axel ainda tinha chance de ganhar. Isso é bem interessante. Então, mas eu não sei se o Silent Waltz contou exatamente com essa chance. Entendi. É uma boa observação. O Mega Horn ele mata o Ogrepon desse range, 95, 80? Com Terra, sim. Sem Terra deve ser uma roll, mas com Terra. E tem uma quantidade ok ali de Mega Horn Threads que usa Terra Bug. Caramba. Realmente uma possibilidade inusitada, mas que é importante Sim. considerar. Aqui basicamente o jogo acabou, a gente só clica Cudgel até o final. Nessa situação não tem muito o que fazer. Aqui a gente mata o Tinglu, nem precisa espinar mais, o jogo já meio que acabou. E aqui eu fiquei confuso, não entendi muito esse spin do Threads, mas enfim, não faz diferença. Nesse ponto não Aqui tinha a gente nem. qualquer play. Então. Aqui a gente pôde King Gambit, porque a gente também é balão, então não tem muito o que ser arriscado aqui. Será que a ideia era tentar um crítico aqui no Ogrepon Spin, né? Por mais que não fosse ajudar? Eu acho que a ideia do spin era pra garantir outspeedar ou no final das contas ele realmente era Mega Horde. Passa o mouse em cima do Thread só pra ver se ele clicou mais de 3 golpes. Não, ele Tá, não clicou. tinha uma chance, Tinha uma chance dele ainda ser Mega Horn e ele só. Ele provavelmente jogou em volta disso. Mas mesmo assim, não faz uma diferença tão absurda, porque primeiro a gente tem um Dragonite 100% e o Pecharante também tanca um Earthquake. Então, nem acho que nem crit mataria Pecharante. Então, Pois assim, é. tá, esse jogo já tinha acabado. De fato. Foi um jogo bem clean aqui do Silent Watts, ele demonstrou bastante habilidade. Bem interessante aqui esse jogo entre os dois jogadores. O próximo jogo que a gente tem a observar é o jogo que foi uma vitória do time da... Não é o Toxicities, eu esqueci o nome do time. Do M Souza? O time do M. Souza. O M Souza é Donphos. O Donphans, isso é verdade. Toxicities não, Donphans. O time Donphans a gente tem uma partida do M. Souza contra a Alttung 13, que é o player da Smogon Minateves, né? A gente tem aqui um jogo de sol contra um BOzinho de Kyurem Zouken Galar, Core mais... É um time bem standard aí. É um time bem standard de Glow King, Kyurem Moltres. É um arquétipo aí próprio. Agora, interessante esse time do M. Souza, viu? Interessante. E aí, esse time aí me intriga. Me intriga um pouco. A gente vê um Torkoal aqui que é incomum, né, nas composições de sol, até pela falta de Healing Wish, e o Slitherwing, né, que não se vê todo dia. Iron Moth também tem sua tecnologia de specs no sol. Então, basicamente, tipo assim, só 2 desses picks aí são comuns, realmente, que é o Walking Wake e o Tusk. Os 2 são staple ali de sol. Agora, o restante do time é curioso. Mas aqui eu vou falar que o matchup do M. Souza tá bem ruim, porque a não ser que esse Slow King seja Salt Vest, o que eu não acho que seja, não faz muito sentido em time de Kyurem. Aí, Chile Reception, E esse é o motivo do porquê o matchup provavelmente tá ruim. Tá bem ruim pro M. Souza. Apesar desse Ruination aí ser uma boa... um bom método de fazer progresso, porque aqui eles podem só cuspir Hazards até o final, por ser realmente também. É verdade.
o Lu também é Rock Helmet, que já dá um chip na hora que o Great Tusk vai remover. Eventualmente vai chegar uma hora que essa Hazard não vai ter como sair. Uhum. A grande questão, olha, Tusk caraca, revelou Rock Slide e deu nossa, frente no Moltres. ainda flinchou, caraca. É engraçado o Rock Slide, porque, tipo assim, eu já vi Stone Edge Tusk, eu já vi Red Smash Tusk, mas Rock Slide? É, É aqui o o M. suficiente pra matar Souza o Moltres. meio que é, então, seria bem provável que fosse. Aqui o M. Souza tinha que sacar o sol mesmo. Ele nunca vai ter só o up, tipo, e aqui foi um bom overhit, acho que é Life Orb, Moth, isso aqui? Não, Não, para provavelmente 6 Specs, packs. provavelmente Specs. E esse Wake aí é Speed Booster. Então pode, na real pode ser um monte de item ainda. Pois é. Tem gente que é mais fã do Double Spec e tem gente que gosta de Wise Glass, essas coisas. Esse Zamazenta aí, ele tomou dano de Spikes e matou em um. Pode É, ser Band, indica pode bem. ser Band, pode ser Band. Eu não sei se Expert Belt, Zama mata em um, mas pode ser. Bom Flare Blitz. Bom Flare Blitz. É verdade, esse ponto não Aqui tem ele nada ainda pra tem, trocar no Fly Blitz. ele ainda tem Tusk. E esse Tusk aí, ele é bom computar praticamente tudo. O problema vai ser esse Zama. Mas ainda o M. Souza tem Terra Open. Então a gente dá pra ver. Se o CC matar aqui direto é porque é Choice Band. É Band. É Band. Acho que o Luther Ghost aqui vai ser o que vai finalizar, não. Parece ser é a coisa mais lógica Sim. daqui. Tá, Terra Ghost, Earthquake, E esse Lu basicamente acaba o jogo. Eu Belo gostei dos Spikes. Spikes, eu gostei dos Spikes aqui, eu pensei a mesma coisa. É, É aqui legal acabou. Zama. Apesar de que, tipo assim, o Spikes pouco não importou uma quantia tão grande, porque o Zama. Eu não sei nem se com crit o CC mataria o Tusk. É verdade. E também, como ele é Band, ele não pode clicar Crunch ou Close Combat, ele vai acabar dando touch em Uhum. qualquer bicho aqui. Aqui eu acho que algo que poderia ter sido feito diferente é esse, ao invés dele aceitar a kill, apesar, não, eu não tenho certeza, porque o que eu ia falar é o seguinte, ao invés de aceitar a kill do Kyurem contra o Torko, ele poder ir Slow King Hard ali pra tirar o sol antes do Torko morrer. Essa é a play que eu tinha pensado. Mas no final das contas, eu não sei se importou muito, porque o problema seria o que o Kyurem sempre atrai o Slitherwing de volta. E sem o Moltres, meio que o Minateves não tinha mais uma troca boa pra Slitherwing. É verdade. Sem Tusk, sem Tusk, sem. Não que Tusk fosse bem uma troca, mas. Sem Tusk e sem Moltres, o Slitherwing ia ser algo bem mais perigoso. Mas o M. Souza jogou muito bem. Você acha que seria válido ainda daquela situação do Tusk, né? Escaltar talvez o Rockslide, o Stone Edge com os Zamazenta ou com o próprio Tusk? Difícil. Eu não julgo o Minateves de ter ido Moltres naquele turno. Porque, assim, o Tusk ele já tava low por conta do Ruination, mas o chip de Helmet aí do Lu. E então, assim. Fora também que Zama. O Zama não. O Zama entrar é uma péssima play. O Zama não tinha que entrar. Então eu acho que ele não deveria ter tomado o segundo Rock Slide. Eu acho que ele ter entrado no Rock Slide a primeira vez tá ok, mas a segunda vez eu acho que a play melhor seria ter trocado. Aí já seria um pouquinho mais justificável ali, por exemplo, Izama, talvez até pro próprio Tusk. Mas assim, mesmo assim, é uma play que não é muito fácil e eu acho que, dependendo do Terra do Gambit, ele podia ter focado mais nessa linha pra poder ganhar. É de fato uma linha Era interessante, porque o Ghost. Gambit Ghost ele tem uma vantagem já contra Wing, Tusk, que pode estar clicando. Então, eu acho que, tipo assim, se ele consegue dano nesse Tusk de alguma forma, por exemplo, se ele fosse Rock Slide no Tusk dele e arriscasse o Speed Tie ali, possivelmente, e ganhasse o Speed Tie e pudesse dar dano nesse Tusk do M. Souza, talvez o jogo estaria mais clean ali pro Gambit poder ganhar.
Mas como não foi o caso, complicou. Mas assim, eu acho que o Rock Slide no Tusk ou Rock Slide ou Stone Edge, qualquer golpe de pedra ali é algo bem injusto nesse time, dado que o Moltres é um dos maiores cheques ali de Slitherwing ali da tier. Então, é assim, é de se esperar, mas o Minantev não tinha muita play mesmo. Uhum. Agora passando aqui pro próximo jogo, um jogo mais de R1, né? O formato do Anfa. Eu não conheço o segundo jogador, o O Juninho Juninho, né? X. Não conheço muito, mas o Anfa ele é bem falado. Dizem que é um bom jogador e aqui ele acabou ganhando. Aqui é um matchup curioso, porque assim, o Anfa já é um jogador estabelecido de RU, mas o Juninho, ele curiosamente foi comprado no no último RUPL. E ele positivou, e eu acho que, tipo assim, ele só spamou Hyper Office. Então eu não tinha tanta esperança do Juninho conseguir, tipo, pilotar um balance igual esse aí, tão bem quanto ele pilotava a Hyper Office ali durante a RUPL. Porque o meta de SVRU na RUPL foi muito dominado por HU, então era algo que eu tava curioso de ver. Uhum. É uma observação curiosa, até porque, como a Rio já é um tier que está um pouco desestabilizado, a gente vê que a Under usa de volta e meia pegar checks defensivos dessa tier nos últimos shifts, acaba que Hyper Offense tem uma tendência, esses estilos mais proativos tem uma tendência a dominar com mais facilidade. Mas vamos entrando aqui no jogo para Sim. ver como vai ser. Tudo que parece aqui que o Anfa tá usando um Spike Stack clássico aí. E apesar de não ter nenhum Pokémon fantasma, ele pode simplesmente dar Terra Ghost ou no Registeel ou no Gastrodon. O Gastrodon revela Helmet. O Helmet é interessante porque ele sempre vai poder punir o Gligar e o Turn e até um Terrakion com chip quando for necessário. Spin da Tsarina também, embora seja arriscado. Sim. É um Freeze ali que dá bastante momento pro Gastrodon, mas aqui eu acho que ele vai dar Terra, Foi basicamente, bem telegrafado. um Terra, tipo assim, não só telegrafado, mas também grátis. Um Terra grátis ali, ele não tem muito porquê não dar Terra, entendeu? Aqui eu acho que a play melhor seria a Toxic. Aqui eu não gostei esse Wish do Umbreon, não foi bom. Ter clicado Toxic no Gastrodon, porque o Gastrodon era muito mais chance que ele ia ter esse último Leer aí, tipo, ativo, sabe? Pois é. Ele não ia trocar. Então o Toxic era muito melhor se ele tivesse trocado a ordem ali, ter dado Toxic ali no Gastro e depois ter dado Wish. Até porque a segunda layer de Spike geralmente não é tão boa sozinha. Então quando a pessoa vai pela segunda e tem a oportunidade de setar a terceira, é raro que ela não pegue. Sim. E Toxic eu acho que era a única chance mesmo de punir o Gastrodon. Apesar de que eu, mesmo assim, eu não acho que resolveria muito problema. Porque se você parar pra ver, o Gastro ainda pode, mesmo intoxicado, ele pode trocar na Tsarina, clicar Recover. Ele tem muitas opções. E ainda tem esse problema essa dificuldade de entrar de quase todos os Pokémon do Junin. Realmente é um time que contra o Reúnicos, inclusive, tá extremamente fragilizado, porque a Gudra não gosta de tomar Focus Blast, o resto do time odeia Psynoise. É tipo assim, um Pokémon que pode ficar free na frente de todo mundo até o PP de Focus Blast acabar. Aqui Gudra entrou, bom Psynoise. Aqui o Psynoise também era uma play relativamente grátis, porque o Umbreon não vai arriscar morrer pra Focus Blast depois de ter tomado o drop do Shadow Ball. Aqui, creio que aqui foi um Earthquake até que bom do Gligar. Pode ter parecido uma jogada... E o turn justo até. Sabe no Flygon... E o Flygon ganhou. É bem perigoso aqui. Aqui o Flygon ganhou. Ou ele não é Dragon Dance? Eu acho que ele é, não Ele é. Ele é Dragon Dance. Tipo X. Vai matar,
Não contava com Triple X. E pra falar a verdade, eu também. Eu não vou julgar o Anfa pela play, que eu também provavelmente cairia nisso aí também. Porque o Tsarina não costuma rodar Triple X com tanta. Fala. Frequência assim, sabe? Aham. Pra mim, Então realmente, provavelmente o Anfa contou que essa Tsarina fosse, tipo, Power Whip e Sínteses. E não contou com o verdade. Triple X. Mas aqui com o Scarf Gallade o jogo tava relativamente rodando. Aqui o Close Combat não Aqui, seria mais proveitoso, porque... então, sim, sim, eu não entendi bem. Eu não entendi bem porque não jogar Close Combat. Não que isso fosse importar tanto, porque o Cyclizar ali dava revenge kill logo em seguida. Mas Uhum. É que eu desse também ponto, não. a Defense Shield é só bem gratuito e ganha o jogo. É. Aqui o Anfa pegou um matchup bom, mas eu acho que o Juninho poderia ter feito mais pra punir o Gastrodon. Até utilizar o fato, até utilizar o fato que o próprio Juninho estava usando uma espécie de Spike Stack, junto com o Spikes Glider e tudo mais, ele podia ter aproveitado desse fato pra ir chipando esse Gastrodon. Porque o Gastrodon não era Botas, era Helmet, então Uhum. eu acho que dava pra ter jogado um pouco mais proativo. Acho que Com faltou um pouco certeza, disso. uma coisa que é uma line complicada de tomar, eu acho, porque o Cyclizar aqui, a Saltvest, para parar os próprios spins, né, do Anfa, o Juninho vai ter que jogar o Basco Legion, e jogando o Basco Legion ele tá sendo vulnerável a tomar um knock ali, já fica bem estranho o jogo. Pode ser uma line que ele não tava com tanta confiança para fazer por causa disso, porque no papel assim parece bem arriscada. Assim. Não, beleza, que o Basco Legion não é uma troca boa. Aliás, muito pelo contrário, o Cyclizar que checa o Basco Legion geralmente. Mas acho que só pelo fato de você ter um fantasma vivo que tem a chance de te spin blocar, ainda mais quando o seu spinner tá intoxicado, eu acho que ele poderia usar pra jogar um pouco mais proativo. Tipo, ele não precisa ficar usando necessariamente. Isso, na verdade, é algo um pouco geral de Spike Stack, sabe? Você ter um fantasma não significa que você tem que ficar usando ele pra spin blocar o tempo inteiro. Só de você criar o 50-50 na cabeça da pessoa, você já deixa o jogo mais confortável pra você. Acho que é algo que deveria ter sido usado um pouquinho mais à vantagem dele. É uma boa observação. Mas foi um bom jogo do Anfa de qualquer modo, então mérito dele também. E aí fica essa vitória do Anfa do time dos. Eu acho que dessa vez ele é do Starmie, creio eu. Mas não tenho muita O Anfa, certeza. É. acho que é Storms. Aqui a gente tem um jogo de Sword Shield ou meta mais Hum. metódico na hora de lidar com as coisas. E a gente tem aqui Band List, né, que é um jogador aí bem comentado, e o Dogmeat Bozo, que é um jogador aí que tem seu espaço, né? Tem seu espaço na comunidade, embora não seja tão comentado assim. Olha, olha esse time do Dogma de Gozo, que negócio legal. 3 terreno, É triple verdade. terreno. É uma coisa interessante. É. A gente consegue ver aqui o Magnezone com o Tapu Lele, combo bem clássico, já vem da geração anterior, Sim, mas sim. não é tão comum Aqui, assim. assim, eu vou falar, ó, só você olhando pra esse matchup, você vê como era difícil pro Bunny de List ganhar. Eu vou chamar o Bunny de List de TK, sei lá, eu acho um pouquinho estranho chamar o Bunny de List de Bunny de List. Pode ser? Beleza, beleza, sem problema. Então, qual que é o problema desse matchup? O Bunny de List, ele tinha 2 cheques de Lele. E esses 2 cheques não era atrapável pelo Magnezone. Ele ainda tinha Zapdos e Buzzwole pro Rillaboom. Ele ainda tinha o próprio Hitra, né? Claro que com algumas ressalvas. Os Zapdos e, de certa forma, o Buzzwole ali pro Melmetal. Então era um jogo que, tipo assim, olhando pelo matchup, apesar de ser difícil também pro Banner de List fazer um progresso tão grande, principalmente porque o Ivaio ele é bem checado aqui nesse matchup, entre Melmetal, Fini,
entre uma possível Scarf Lele, entre um Priority do Grassy Glide do Rillaboom, entre até o Magnesone. Então o próprio Weavile, que era o encarregado nesse matchup a fazer progresso, ele sofre um pouco. Mas defensivamente o TK tava muito bem. Claro que, tipo, com as diferenças de sets ali, ele ainda ia ter que ver se a Lele era de fato Scarf, qual era o set do Fini, se o Fini poderia ser um Calm Mind, se poderia ser mais um suporte ali com The Fog. Enfim, iria depender um pouquinho de sets, mas estava parecendo bom defensivamente, ao menos ali pro TK. Uhum. Realmente, desse preview visto dessa forma, não parece que é fácil, até porque todos os Pokémon ofensivos que vão entrar aqui para causar algum dano tem alguma resposta bem free, né? Olhando assim, mas vamos ver como o jogo vai se desenrolar. Pulando no Hurricane. Esse Zapdos aí é Max SP Attack. É Max SP Parece. Attack. Isso é dano de Max SP Attack. Ou o Landorus não tem book nenhum. De Eu duas acho que é uma, ou o mais. Zapdos é mais... Então, é de duas uma. Ou o Lando ele era bem ofensivo, e aqui era Max SP Attack, Max Speed. E aí provavelmente tá explicado por que o TK perdeu. Esse era o único set possível de Lele que podia causar um problema pro TK. Verdade, E calma aqui mais meio que dele. o Slow King ele é meio que usado como setup fodder aqui da Lele. E ele não para. Mas aqui Então não assim, é bem safe. seria. Como é o nome? Não seria conveniente dar teleporte no turno 1 pra Weavile logo? Não, porque Calm Mind Lele costuma usar bastante defesa aí, como você pode ver. Tancou Nossa. tranquilamente e aqui praticamente o jogo acabou. Porque Realmente. a estratégia aqui pro TK era basicamente o quê? Enfraquecer a Lele de alguma forma, que não sabemos e não vamos saber, até a range de Weavile. Até chegar numa range safe ali de Weavile. Pelo menos ali chegar ali nos 50 de HP. Mas meio que o time do TK não tem uma forma de fazer isso. Você começa a dar... Eu acho que a primeira play que daria pra fazer pra evitar disso acontecer, ao invés de Slow King, você ir Hitra. Eu acho que essa seria uma play que evitaria da Lele ter clicado nesse ponto aí 6 Calm Minds. Seria uma matchup que é tipo assim, beira um injogável, na sua opinião? Depende. Depende. Porque se esse Hitra fosse... Eu não acho que o Hitra era Heavy Slam, senão ele teria ido o Hitra muito mais cedo. Mas eu acho que se o Hitra fosse tipo Magma Storm Toxic, aí ele já seria já daria pra lidar com essa Lele sem grandes prejuízos, assim, igual aconteceu agora. Que aí dava, porque apesar de você perder o Hitra, querendo ou não, você ia ter que aceitar que ia perder o Hitra, você podia ir Hitra, da Toxic, Magma Storm, ou até melhor, dá pra fazer uma play que você segura Hitra, que é Toxic, e aí você vai Slow King e começa a spamar Slack Off, sabe? Mas provavelmente esse Hitra aí não tinha Toxic. Nossa, esse momento aí era Southwest. Bem complicado também, acho Aqui que já é nesse basicamente. ponto não tem muita resposta Aqui pra acabou. Lele. Então, eu acho que esse Hitra aí, se ele fosse tipo Toxic, aí até dava pra fazer alguma coisa. Ou, não, sabe o que eu acho? Pera aí, pausa um pouquinho. Não, eu acho que esse Hitra, literalmente o único set que, tipo, seria sem esperança alguma contra essa Lele, seria se ele não tivesse ou Toxic ou Taunt, ou Heavy Slam. Se ele tivesse qualquer um desses três golpes, ele conseguiria ter evitado um pouco o prejuízo contra essa Lele. Ia perder bastante peça? Ia, mas pelo menos não ia perder o jogo assim garantido, igual aconteceu agora. Que essa Lele deu um prejuízo muito grande. Então, se ele fosse Hitra e clicasse direto ali no primeiro turno que o Hitra tá up ali, clicasse ou Taunt, ou Toxic, ou Magma Storm, Magma Storm não, desculpa, Heavy Slam, ele evitaria isso de acontecer. Mas talvez dá pra supor que esse Hitra não tinha nenhum dos três.
Que ele poderia ser alguma coisa do tipo Magma Storm Protect ou Magma Storm Eruption, algo do tipo, sabe? Aham. Dessa partida então dá pra dizer que foi mais uma alimentação do builder mesmo, tipo na hora de montar o time, que não tinha muita resposta. O time não é ruim. O time não é ruim. O problema mesmo foi. Eu acho que foi. Ele. Como que eu posso dizer? Ele julgou muito mal a Lele. Ele não teve muito cuidado com a Lele. Até porque, tipo assim, olhando no matchup, realmente, acho que a maioria das pessoas olharia pra essa Lele e falava: Isso aí é Scarf. Já olhava pra Lele já julgando que iria ser Scarf. Mas ainda acho que a play pro Hitra seria algo um pouco menos, como eu posso dizer, arriscado. Mesmo se você tomasse Focus Blast. Se você toma Focus Blast na troca, você ainda consegue Slow King no turno seguinte, sabe? Você consegue ainda evitar um pouco esse dano que você tomou. Mas e ter ido Slow King direto, e pior do que isso, ter insistido em ficar de Slow King, ali foi inevitável. Aí de duas uma, ou foi um mau julgamento do TK, ou foi simplesmente esse Hitra não tinha nada, não tinha o que fazer contra esse set de Lele. Uhum. Mas é isso, né? Às vezes a gente tem esses jogos, nesses metas bem extensos, onde os Pokémon têm tecnologias, sets que deixam pouca leniência, né, pra jogar. Você tem que jogar de maneira bem cirúrgica. Sim, esse set de Lele aí é um dos melhores balance breaker que tem. Lele no geral é um bom balance breaker, mas esse set aí joga em volta de muitos dos cheques defensivos dele. E aqui a gente tem uma sequência de turnos só pra finalizar o jogo, né? Porque o importante é não desistir. Às vezes o Dogman de Goose ele clica uma coisa horrorosa aqui e perde o jogo, não se sabe, né? Querido, não tem como essa Fini perder. E aqui tem Kilabum de graça. Aqui provavelmente ele vai dobrar pro Buzzwole, por isso que o Dog foi Fini, exatamente. Aqui matou o jogo. Porque acho que esse Slow King também foi tricado, não foi? Não, ele ainda tá com botas. Não, foi Tá com botas. o Landers, isso. O Lando que foi tricado, né? Nossa, ainda teve esses subs aí do Magnezone e matou o jogo. Agora não tem muita resposta pra... Não tem muito o que fazer mais, Porque aqui dá pra você enfiar bem de graça e o Lando não tem como entrar mais em pedra. Aqui o jogo acabou já. Magnezone ganha. É isso, né? Bem interessante o jogo. Tem a sequência de turnos obrigatórios. O resto aí vai ser só ficar spamando golpe. Mas é isso. Uma vitória interessante pro Dogman de Gozo. Ele é player do Mad Chance, creio eu. Vixe, pior que eu não sei. Então fica aí o salve aí pro Dogman de Gozo pelo jogo. Aqui a gente tem um jogo muito interessante, eu gostei bastante de assistir. Que é Heroes Destiny contra Zinhas, um jogo de SMOU. E a primeira coisa que dá pra reparar aqui é que os dois estão usando a mesma estrutura, né? A diferença é que a diferença vai residir mais nos sets e no fato de que um Pokémon azul é o Toxapex e outro Pokémon azul é o Rotom-Ash. Ligeiramente azul, né? Basicamente bem standard aí, a comp dos dois times aí. Latias Spikes Balance já é um arquétipo provado há, sei lá, mais ou menos uns 6, 7, 8 anos aí. Então, não tem muito o que eu dizer no preview. Fora o fato de que o Rotom tá levemente melhor posicionado para jogar contra Spikes do que um balance com Toxapex e só Landorus, Clef e Latias ali sendo, como posso dizer, imunes a Spikes. Então é aquilo que você falou, o jogo ainda iria decair muito em questão de sets, porque a diferença é de um mon só, mas aqui já tá todos os sets sendo
todos os Hazard aí sendo colocado. O Wisp aqui acho grato. Interessante. Eu acho que isso aqui foi uma aposta bem sólida aqui. Eu não acho que foi uma play ruim, só porque por mais que não tenha feito muita coisa no grande termo, né? Eu acho, porque é só um Feltorn, ele cura tudo de novo. Querendo ou não, é um Materionzinho, né? Se isso pega no Hitra, meio que o jogo fica extremamente mais fácil. Acho que é válido. E ainda tem Hydro Pump. Eu acho que se o Hitra fica, muito provavelmente Latias ganha, tipo, instantaneamente. Mas eu não sei se eu gostei do Z tão seco assim. Não sei. Eu acho que você ter clicado Hydro normal. Porque esse Z poderia ser útil até pra Clef. Se você precisasse, tipo, pegar uma room melhor ali com Clef, que ela poderia ameaçar, até porque Clef é uma ameaça pra qualquer time que depende de spikes pra progresso, até porque ela é imune. Mas não sei. Eu não acho que faz muito mal você ter estourado o Z aqui, mas também dava pra ter guardado. Dava pra ter sido um pouquinho mais paciente. Uhum. Isso é interessante. Esse Wisp é interessante. Porque. E meio que já entrega que esse Rotom não tem defog. Se ele é Zimove e ele tem o Wisp e ele não é tipo não é Figberry e a Papa Berry, essas berries do tipo, dificilmente vai ser defog, ele vai ser Pen Split no último. Mas, na verdade tá tudo bem pro Heroes Destiny, porque a maioria do time dele é imune a Spikes, então ele não suporta tanto de todas as layers e up, sabe? Uhum. Até interessante porque o Ferrothorn no longo prazo, querendo ou não, ele vai ser necessário se essa Latias tiver um defog, revelar um defog ou Landorus, e você forçar esse chip que não é recuperável com o Exceed, porque você pode só ir com a Fable, você tem bastante coisa. Bastante vantagem. Geralmente nesses times aí é sempre Scarf Lando com defog. Como meio que um botão de emergência, sabe? Uhum. Mas. O Heroes Destiny não vai precisar fazer muito uso disso, porque ele não liga muito pros hazards no campo dele. Esse T-Wave no PEX aqui é bem perigoso no longo prazo, porque eventualmente talvez esse PEX perca um turno de recovery, um turno de knockoff importante. Então, quando é um Pokémon que fica tantos turnos clicando assim, é meio inevitável esperar que o para não aconteça, né? Sim. E acho que foi justamente o que o Heroes Destiny fez, e justamente por ter Protect também você tem um Scout safe ali pra onde você precisa ir. Essa Clef vai começar a revelar o próprio set agora. E por ter clicado o Seismic meio que já revela o set inteiro. Porque só tem um set de Clef que faz uso de Seismic que é Cosmic Power, Encore, Soft Body de Seismic que a gente carinhosamente apelida como Manat Clef. Interessante. Eu imaginava que o Seismic ia ser usado mais vezes. Esse Explosion aí do Lando também foi também precoce. Foi precoce. Acho que como é uma situação... Não, pode falar, foi mal. Não, de boa. Como agora meio que abriu margem tanto pra Clef do Heroes Destiny, mas principalmente pra Latias. Abriu margem pra Latias poder ganhar o jogo. Dependendo do set, claro que ainda tem essa dependência. Uhum. Mas abriu um pouco a margem do jogo. Eu acho que o Explosion é entendível no longo prazo, porque nessa situação aqui é uma situação que era não bem desesperadora. A gente tem um Ferrothorn com Burn, um Toxapex paralisado, sem maneira de remover hazards. Então, tudo bem que o Lando era a maneira de remover hazards, supostamente, né? Então, por ele ter clicado Explosion, tem chances de não ter defog. De realmente, tipo assim, de duas uma, ou ser defog Latias, ou realmente o time não tinha defog, sabe? Uhum. Aqui é interessante. Sacar o Mind. Porque o que acontece? O time do Heroes Destiny tem longevidade demais.
Essa Clef, ela funciona bem contra aqueles book offenses, até a Gaô, até contra a Gaoa, essa Clef aí, ela funciona até que bem. Mas contra um balance desse, que tem bastante longevidade, entre Pain Split e Rotom, entre softball na própria Clef, entre recover Latias, entre... Lich Seed não, porque não vai funcionar num Pokémon com Magic Guard. Mas enfim, tem muita longevidade e aí é basicamente só o Heroes Destiny estaliar os PPs de Encore. É verdade. E o Encore não é muito difícil de instalhar os PPs, porque ele tem apenas 8. Então não é uma sequência que precisa ser feita tantas vezes assim para chegar num nível satisfatório. Exatamente, aí lançou o último layer dele. E aqui a gente vê mais ou menos Thunder. Deu uma chance considerável dessa Latias ser default mesmo. O default não explicaria mais o Landorus, até porque naquela situação você tem uma necessidade de agir, né? Porque como o time é mais longevo, você está pescando todo tipo de oportunidade de fazer algum progresso mais rápido. E o Landorus não seria tão importante se ele não fosse o default, né? Exatamente. Então aqui, basicamente, o Heroes Destiny tá só estaliando a Clef. Que é a play, de fato. E é bem desesperador, porque a Clef basicamente tá no timer, né? Pelos próprios PPs, e o resto do time tá todo fragilizado de uma maneira que não dá pra ficar só trocando e contando com eles, né? Exatamente. Mas assim, algo me faz crer que essa Latias talvez não tenha default. Porque, ó, ele, por exemplo, teria clicado aqui. Muito provavelmente teria clicado aqui. É verdade. Não faz muito sentido ser defog e não ter clicado nesse turno aí. Até porque anteriormente tinha até a ameaça, né, da Clef clicar Moonblast, Thunder Wave, mas nesse turno não tinha. Exatamente. E aqui a Clef do Heroes Destiny tá bem posicionado. Consegue dar uma estaleada boa nessa Clefable das Inias. E aqui vai ser tudo que resta pra... O problema aqui desse set de Clef das Inias é que não dá nem pra critar. Ele poderia talvez ser salvo com um crit de Moonblast, talvez. Mas não tem Moonblast e 6 mitos não crita, então tipo meio que tá sem esperança. Não tem muita line que só ganha isso aqui, né? Mesmo pela roubalheira do Hax. Então aqui tá um jogo bem safe aqui pro Heroes Destiny. Aqui o jogo tá praticamente ganho. Dano já foi feito, já tá vantagem numérica, tem vantagem de hazards. Provavelmente Zinhas não tem removal e aqui acabou o jogo. O para foi perigoso e não, poderia acontecer a qualquer momento. E mesmo sem para, estaliar essa Clefable aí passou a ser fácil. Então... Até porque com 6 para 4 Pokémon, a maioria deles ameaçados e não podem entrar mais de 2 vezes, é bem desconfortável de jogar. Sim, tipo assim, foi um matchup bom pro Heroes Destiny. Ele fez o feijão com arroz, que basicamente era o necessário para ganhar nesse jogo. E também o set de Clef das Inias também não ajudou muito. Se fosse algo tipo um Calm Mind, seria muito melhor. Qualquer variação de Calm Mind, provavelmente. O Calm Mind Knock, Calm Mind T-Wave, igual do Heroes Destiny, Calm Mind Thunder, Calm Mind Flame, tipo... justamente pelo Heroes Destiny não ter packs, não ter nada que tenha que seja uma resposta tão sólida, tirando um Horror Hitran, impossível Horror Hitran, muito provavelmente é um Horror Hitran, a Clef das Inias poderia ser muito mais ameaçadora, mas não era o caso. Então, era inevitável. Então fica aí, né? Congratulações para o Heroes Destiny, player do Toxicity, por ter ganhado, e vamos ao próximo jogo. Esse jogo é um jogo de Little Cup. Um jogo do time do Sol Galeus, que a gente quer mostrar aqui, o West Sassori. Little Cup aí contra o HXMO. O West Sassori, não sei muito sobre esse player, só sei que ele é bem antigo. E o HXMO, ele parece ser um player recente, vejo ele jogando aí bastante, tem sua popularidade, né? Então, vamos dar uma olhada nesse jogo aqui também.
Então, eu não gostei desse jogo porque o Sazori não ludou Slowpoke. Então, eu não curti muito não. Aqui revelou. Esse primeiro turno revelou o seguinte, pode dar pausa. Uhum. Ele deu fake out e scoutou já que esse Vullaby ele não é Weak Armor. E na maioria, pelo menos maioria das vezes, eu não sou um expert de LC, mas o que eu conheço de LC, eu sei dizer que se o Vullaby não é Weak Armor, muito provavelmente ele é Scarf. Uhum. Que é justamente o que o HXMO tentou pegar aqui, né? E eu acredito que Adamante, Scarf e Brave Bird deve matar a grande maioria dos Minfus aí. Então acho que foi isso que ele tentou contar nesse lead. Uhum. E a partir do momento que ele scoutou, a troca pra Tinkatink foi bem safe. Eu acho que dessa posição aqui, também não sou a melhor pessoa pra falar de Little Cup, mas eu acho que é um risco que não precisa ser tomado pelo preview, pelo Toad School aqui. O Toad School parece bem posicionado nesse jogo e a gente tem o Growlithe. É uma coisa que, tipo, o Toad School consegue pegar bastante coisa aqui, pelo menos na minha visão. E não dá pra você não precisa mostrar essa informação cedo sobre o Vullaby. Você pode só sair. Assim, eu não critico exatamente, mas eu acho que esse tipo de deck você faz com players menos experientes. Eu acho que se você pegar alguém com menos vivência ali em LC, que fosse, tipo, tancar um Brave Bird de Vullaby padrão ali, pra dar U-turn, acho que seria um pouquinho mais efetivo. Mas o Sazori, ele também já tá jogando LC desde o começo da gen. E sobre seu comentário do Toad School, eu discordo um pouco. Porque além do Shinshou ter a Ice Beam ali pra tá ameaçando o Toad School, além disso, é um Speed Tie entre o Shinshou e o Toad School, ainda esse Growlite, como de costume, pode ser Scarf, que também é mais uma ameaça pro Toad School do que exatamente, como posso dizer, uma forma de assegurar algo, sabe? Aham. O Toad School não tá bem posicionado, mas eu acho que poderia ter, talvez, ido pra uma linha um pouco mais padrão de Minfu contra Minfu, sabe? Aham. Sólido também. Acho uma boa observação. Aqui era bem safe. Aqui poderia ter clicado até U-turn. Mas Brave Bird foi ok. Não tem muita neurose quanto a isso. Esse turno foi estranho. Esse turno foi muito estranho. Pode pausar um pouquinho. Uhum. Esse turno foi bizarro até. Eu não entendi o Draining Kiss do Sazori. Eu não entendi. Porque assim, ó, com o fake out do Mienfo, ele já consegue ver que o Vullaby ele não é Eviolite. E ele vindo também que Weak Armor não procou, ele consegue confirmar essa informação. E, tipo, não tem nada que Draining Kiss pegue na troca. Uma play muito mais, pode dizer, mais safe no geral, mais proativa, seria da Rox direto. Você até evitaria esse Spike entrar no campo aí como o Sasori, mas provavelmente ele talvez pode ter lurado o Rapid Spin no Vullaby pra ele conseguir o proc de Weak Armor. Então vamos continuar vendo. Uhum. Ardent Gatskin, e aqui a gente vai ver se ele é Terra Blast. Que é uma linha muito comum. Não. Ou pelo menos não revelou na hora. E tem o Rox aqui entrando de novo. Nessa situação, eu acho que é bem complicado de você ir pra qualquer coisa, porque é isso que eu tava pensando no momento, na verdade, quando eu tava falando do Toad School. Essas situações onde pra você trocar nele, e você vai ter que colocar a Rox aqui até que bastante pelo Vullaby, pelo Elekid, né? Elekid sem Rox eu não curto muito jogar contra. Eu acho que nessas situações é bem desconfortável jogar contra o Toad School. Certo. Esse knock no Toad School só ajuda, por exemplo, Trollite confirmar a kill, ajuda a Show não ter que clicar esse beam, tipo, provavelmente um golpe de água já vai matar o Toad School. Interessante esse Brave Bird.
Interessante. Interessante. É, sei lá. Foi uma play. Nossa, não sei se foi uma play muito boa ou uma play muito ruim do Sazori. Mas aqui o jogo já meio que acabou. Ele já conseguiu pegar uma baita vantagem, matou o Tinkatink, o que já meio que abre Red Smash pra meio que matar tudo, tirando minha info. Ele nem precisa clicar Red Smash, Flare Blitz já meio que limpa. Ele também não tem uma boa troca pra minha info sem a Marine. Uhum. Shincho ele vai conseguir pelo menos trocar uma vez aqui no Vullaby. Por causa de pedras, o Vullaby também tá bem limitado a entrar. Esse jogo já meio que não tinha mais esperança, não tinha muito mais pra onde ir. Aqui o saque de Tikatink foi bem lúcido até. Minfu consegue pegar uma kill aqui meio que de graça. Não tem muito mais o que salvar. É verdade, até porque como o Mienfo ele tem o Regenerator, ele tem o Fungus ali, não tem muita pressa pro Mienfo entrar no campo. Ele pode só achar Sim. o momento mais tranquilo e clicar o botão ali pra causar bastante dano. Sim, virou um jogo bem safe também. Aqui você nem precisa clicar Spore. Porque você clicar Spore, você dá a chance do Elekid entrar e ser imune por causa de Vital Spirit. Então aqui você só ficar spamando Giga Drain ou Blood Bomb, tanto faz. Aqui é forçado e meio que acabou. De fato, o Elekid não tem muita entrada. Aqui você pode ir me full porque Fake Out é uma kill. E eu acho que nem se critasse o Mienfu ia ajudar, porque o Elekid ia morrer pra Life Orb de qualquer forma e você tem Fungus ali atrás. E Pois talvez até um Scarf Growlite. Então é bem safe. Foi uma linha bem safe. Eu acho que a coisa que mais poderia ter mudado mesmo foi a sequência do lead. Eu acho que a sequência do lead ou você jogar um pouquinho mais conservador contra o Vullaby do Sazori. Eu acho que poderia ter salvado um pouquinho ele. Por exemplo, aquele segundo Brave Bird que ele deu no Tinkatink pra botar na range de Terra Blast. Se ele tivesse clicado Draining Keys, eu acho que poderia ter sido um jogo diferente. Apesar de que o Growlite já tava bem posicionado pra ganhar. Eu acho que vale um mérito do Sasori de ter a finesse ali, né, pra ocultar a informação. Talvez pode ter sido uma coisa que a HXMO não tenha considerado na hora, porque pensou que no primeiro momento teria clicado Terra Blast Ground e aí desconsiderou depois. Talvez isso foi importante ali, não dá pra saber ao certo, mas é um mérito ainda de se falar, né? Então, assim, eu acho que aquele Brave Bird, quando o Tinkatink clicou Knock no Vullaby, mais entregou que ia vir um Terra Blast em seguida do que escondeu. Porque não tem nenhum sentido de você ter clicado Brave Bird ali se não fosse pra dar um follow-up ali, sabe? Então, eu acho que... Mas, tipo assim, aquele ponto ali já era inevitável, sabe? Ali a única forma de você escapar e poder trazer o jogo um pouquinho mais pro seu lado era você ter dado Draining Keys direto. Que aí você pelo menos saía da range ali de Terra Blast e você conseguia deixar o Vullaby bem low. Que já tinha tomado... Na verdade, não tinha tomado knock, mas pelo menos você já... Você poderia evitar de ter que sacar Marine na sequência. Porque se ele tivesse Marine vivo, ele ainda tinha um jogo ali tanto contra a minha Infu, tanto quanto o Grow Life. Faz sentido. Então, ali congratulações também, né, pro West Sasori, que jogou de maneira bem clean, player do Sol Galeu. E vamos pro jogo de Ansys, que é o Jorge jogando Ubers contra o outro player aqui na Out No Guap No Life. Eu não lembrei qual player é esse, eu esqueci. Mas... Eu acho que deve ser o Hats, não? Acho que é. Acho que é o Hats. Então... Começando aqui, a gente vê na preview Ubers, né, que é Hyper Offense seguido de Hyper Offense. Aqui a gente tem um Glimora, aqui a gente tem Lunala e Duskmane clicando ataques fortes. Então vamos ver aí como é que vai se desenrolar esse jogo, porque ele é sempre... Esses jogos são sempre bem voláteis e dependem muito dos players. Não só dos players como dos turnos.
Aqui. Interessante esse lead, interessante esse lead. Assim, o que se dá pra saber com essas plays do começo? Que o Koraidon provavelmente não é Scarf. Esse Koraidon do Jojen não é Scarf. É. Que nem eu tinha dito, é Scale Shot. Mas ainda assim deixa o jogo um pouquinho indefinido. Ele conseguiu ter a pedra up e foi uma boa jogada esse lead Kyogre pra evitar que o Scale Shot evitasse as rocks ali do Glimmora. Uhum. Ali Lunala também é um bom pick contra a HO, justamente por causa do Shadow Shield. Você consegue evitar ali algum turno de pressão, sabe? Eu não entendi por que Sacred Sword. Pausa aí um pouquinho. Ok. Porque assim, eu consigo ver um mérito em usar Sacred Sword, que é justamente você conseguir ganhar os sets que são que a gente chama de Crit Me Not, que é aqueles sets, por exemplo, de Calm Mind e Iron Defense, sabe? Uhum, Aí sim. Sacred Sword vai bem, mas cara, Close Combat aqui, se ele tivesse Close Combat, provavelmente era uma roll para matar esse NDM, provavelmente botaria ele numa posição tão boa que matasse. Eu creio que não, é a Roll. Eu vou verificar aqui rapidinho no celular, mas é que eu acho que de fato é tipo 80, 90%. Eu acho que eu já vi essa interação antes. Então, mas é assim, ó, você tem que levar em consideração que esse NDM provavelmente nem é Max HP. Aham. Ele não é Max HP, ele provavelmente nem tem tanto HP assim. Faz sentido. Pra ter tomado tudo isso de Sacred Sword, ele com certeza não tinha tanto book assim. De fato. Até porque em Hyper Offense o Max HP também é uma tecnologia bem rara comparada aos outros, né? Que é o Swords Dance e o Trick Room. Então, porque eu conheço os Trick Room de NDM, não necessariamente roda zero speed. Porque às vezes você precisa do seu NDM ganhando, por exemplo, de balances e tal. E aí você precisa de um pouco de speed pra você pelo menos passar desses pokémons que são staple desses arquétipos, sabe? Aham. Então, sei lá, eu acho que se fosse Close Combat tinha uma chance ok de matar e deixaria o Hats numa posição bem boa até, porque aí eu acho que a play seguida de duas uma, ou a gente teria que arriscar um tie de Zacian, ou seria provavelmente Terra com Arceus, ou Koraidon Terra. Uhum. O Close Combat mais 3 com 140 de book, que o pessoal usa no book Dragon Dance, ou book Swords Dance, é mais ou menos 80% de dano com Close Combat. Acabei de olhar aqui. Qual que é a roll? Exato. É 72 a 85. Estranho, porque o Secret Sword tirou quanto? Peraí, O Secret da Sword play. tirou 64. 62 na verdade. Estranho. Eu acho que esse NDM tinha até menos HP do que o que você falou. Tinha até menos. Uhum. Deixa eu ver a roll do Sacred Sword aqui. A roll do Sacred Sword bate. É 54 a 64. Então, seria uma roll muito alta se fosse esse tanto de book. Ai, não sei. Talvez, eu acho que Close Combat ainda assim não mataria, mas... eu não sei se eu sou muito fã de Sacred Sword Zacian, não. Apesar da existência desses sets aí com Iron Defense. Beleza, foi. Teve Revenge Kill aí com... Aqui eu acho que tá bem favorável pro Jorgen, até pela diferença de Terastal. E... é um turno que é muito valioso quando o oponente tem, tipo, 2 Pokémon que podem sweepar o jogo. E aí você só tem essa vantagem de derrubar um com Terra proativamente, é bem forte. Esse turno aqui que ele clicou o Flare Blitz com o Koraidon aí foi bem chave, porque ele provavelmente clicou esperando o Terra Fairy aí do Eternatus. E não foi o que aconteceu. Aqui meio que acabou o jogo. Eu acho que tinha um mérito no 50-50 aqui, porque o Arceus ainda tem Terra. E pode ser tanto Terra Fire como Terra Ghost.
Mas é E-Killer. E tipo, low kick meio que não dá muito problema. E outra, o Lunala também tá vivo. Esse Arceus aí teria que ser o Terra certo. A gente nem sabe. Não, é E-Killer também, né? O do Jojen. Aham. É E-Killer. É. Não, então, teria que ser especificamente o Terra certo, com backup e speed o suficiente pra passar a Lunala, pro Hades ainda ter chance de ganhar esse jogo. Uhum. Faz sentido. Mas Então aí. é muitas condições. Eu acho que o NDM do Jojen meio que ganhou muita vantagem. Trouxe muita vantagem ali pro jogo, pro Jojen. Então, foi isso aí esse jogo. O Zacian ficou aqui mais de destaque, né? Porque foi um turno bem interessante, mas bem confuso também. E o set do Necrozma acabou tendo muita atração. Mas o Jorgen também foi bom em posicionamentos, pelo menos na minha visão. O Koraidon sempre entrou aqui em turno-chave pra não deixar as coisas da Glimmer, embora tenha deixado no final. A tentativa foi feita, então dá pra ver pelo menos a habilidade ali, né? Sim. Então vamos ao próximo jogo. Congratulações aí ao Jorgen que ganhou o jogo da Adiances. E o último jogo, a gente tem um jogo do Starcave Girates de Underused. Esse jogo que eu vou poder falar um pouquinho mais sobre, porque é o formato que eu jogo. Mas a gente tem aqui o Paisa. O Paisa, o último torneio que ele jogou, se eu não me engano, foi o BLT. O BLT teve um bom jogo. Jogou muito bem na maioria das partidas, na verdade. Então tem bastante mérito como player. E o Lighthouses eu não sei dizer, não conheço. Mas dizem que é bom, né? Então, vou por isso. Então, o Lighthouses, ele fez uma run bem longe ali no Underused Open, lá do Grand Slam. Eu não lembro se ele pegou top 8 ou top 4. Eu acho que foi top 4. Eu acho que ele perdeu no top 4 ali o Slam. Que caso ele ganhasse o Open, ele se classificava para os playoffs, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Assim, esse aqui é um matchup até que bem neutro. Pra ser bem sincero, é um matchup até que bem neutro. Infelizmente, times que rodam Skeledirge costumam confiar demais nele pra progressos nesse tipo de matchup aí. O É problema é que verdade. você tem pressão. O problema do Skeledirge é que ele é pressionado para todos os lados nesse jogo aí. Ele não consegue entrar bem em ninguém, basicamente ninguém. E ainda tem a chance de acabar tomando o poison aí do Fezandipt. Também tem que jogar contra diferentes sets. Não se sabe o set do Hydreigon, não se sabe o set do Metagross, do Conkeldurr. Então é um jogo que ainda você teria que ter bastante jogadas agressivas, pra falar a verdade, pra você ter essa vantagem de informação. Uhum. E é importante frisar aqui sobre o Metagross, que é uma peça bem chave, que basicamente a única coisa que está segurando o time de um bem de Metagross é um Slowking. Então a gente tem algumas situações onde o jogo fica muito unilateral no Lighthouse, onde ele não pode fazer coisas se não sacar alguma coisa ou levar 40, 50% de dano no Slowking de uma vez, o que é bem perigoso. É Sim, uma e. Pode falar. é uma coisa que acaba pressionando demais o Lighthouses de uma maneira que não tem muita counterplay, né? Você faz o que dá pra fazer ali. Então, eu acho que esse aqui também é um tipo de jogo que você tem que acertar muita play com Keldor, como o Lighthouses. E porque se você parar pra você ver, nada no time dele também faz um progresso tão significativo e tão imediato contra o time do Paz. Se você, o Tandros ele ainda vai ter que jogar bastante 50, ainda tem a chance desse Conkeldurr do Paisa ser Assault Vest, tem que jogar em volta desse Donphan, tem que jogar, o Fezandipt também consegue tancar bem, principalmente se o Tandros não tiver Thunderbolt, o que é o caso em muitos sets de pivô de Thunderous Stadium. E mesmo ele tendo Volt Absorb, ele não é muito fã de trocar no Tandros do Paisa pelo motivo de você tá tomando knock e a partir dali você tá tomando dano de pedra. E se Pois você é. for notar bem, a gente não tem removal ali no time do Lighthouses.
Exatamente, isso é uma boa observação porque o Donphan acaba se tornando uma peça menos crucial aqui. Não se estendendo muito no preview, né? Perdão por isso, mas é que o Donphan, ele não precisa fazer coisas além de setar Stealth Rock uma vez, entrar ali uma vez ou duas no Conkeldurr ou na Tinkaton pra pressionar. Então ele acaba Inclusive, se tornando um saque bem free contra Conkeldurr, né? sim, inclusive foi justamente o que facilitou o matchup pro Pais. Porque o Conkeldurr era de longe o melhor feitor de progresso ali pro time do Lighthouses, e o Donphan, principalmente sendo o Rock Helmet ali, limita e muito. O Conkeldurr gosta de jogar jogos em que ele consegue manter o HP o mais alto possível, pra ele acabar tancando algum golpe ali, principalmente no matchup desse, que praticamente tudo dá outspeed nele, fora o Donphan e talvez o Conkeldurr do Pyce. Mas mesmo assim, o Conkeldurr pode ter Mach Punch pro nosso Conkeldurr. Então, assim, esse Donphan fez bastante diferença aí por conta do chip do Helmet. E também tem uma coisa que aconteceu nesse jogo que deixou ainda mais difícil ali fazer progresso como o Lighthouse. Uhum. Então, sem mais delongas, vamos ver como o jogo se desencarrilhou. Essa lead já Então mostra aqui que a o gente... Conkeldurr é AV. Sim. Isso aí é super dano de AV. Olha o dano que a gente é obrigado a tomar no nosso Slowking. No caso, seria a troca pra Metagross. Uhum. Mas aqui, pelo menos, nos deu o turno pra ir pro nosso Conkeldurr. E aí, é justamente esse turno que eu tô falando. A gente deu o Façade, tirou 51, mas não matamos no segundo Façade. E esse turno em específico fez a total diferença. Porque a gente teve que tomar um hit a mais ali de Helmet. Olha a vida que o nosso Conkeldurr já tá. E a gente tem pedras no campo que a gente não vai conseguir tirar nada do time. Então a gente vai estar tomando pedras frequentemente, a gente não tem mais como trocar em Nock sem muita preocupação. E aqui eu não gostei muito da ideia do Lighthouses. Eu não gostei muito da ideia. Ele deixou o Tinkaton morrer. Então o que acontece aqui? Fezandipit e Hydreigon estão muito grátis agora. Tô muito livre pra jogar. Não tem nada que gosta de trocar aqui no Hydreigon. E ele não tem, tipo, falta de oportunidades pra entrar. Ele entra com muita facilidade, tanto pelos pivots, pela facilidade de você poder só sacar alguma coisa e sair matando. Exatamente. E aqui você pode ver como a gente já teve que, tipo, investir pra um Incon de Skeledirge. Mas olha o dano que a gente toma também. Acho que isso aqui é Specs, na verdade, né? Porque... Ele é Specs. Ele é Specs. Porque um dano sem ser Specs tiraria uns 35 por aí. De fato. Mas aqui o jogo já basicamente acabou. Eu acho que, tipo assim... Eu fico me questionando se ter dado Terra no nosso Conkeldurr valia a pena pra matar o Donphan. Porque ajudaria muito, querendo ou não. Mas é que ficar fraco ao Mach Punch. Então, fica não só fraco ao Mach Punch, mas também olha o tanto de ameaça que tem no time dele e a gente não teria Terra pra gente se precaver, sabe? Uhum. Ainda tem um Hydreigon que a gente não teria chance de poder parar. A gente, principalmente com o Tinkaton morta. A gente tem o Thundurus, tem o Metagross. O time do Pais era basicamente Donphan, um Fezandipit pra pivotear e um monte de ameaça. Isso é verdade. E então, esse tipo de composição... Ah não, perdão, pode falar. Não, de boa. Mas eu falei que esse é um tipo de matchup que a gente precisa de Terra Open ali pra conseguir responder esse tanto de ameaça. Mas, mesmo não conseguindo a roll no Donphan, eu acho que ter sacado o Tinkaton ali meio que acabou com qualquer chance que a gente tinha de ganhar o jogo. Sim, sabe? Eu acho que existe um mérito nesse time porque eu gosto bastante de usar esse tipo de composição parecida com a do Lighthouses. Eu acho que existe um mérito nesse time para esse Thundurus não estar aqui em troca de algo mais defensivo. Não só por causa dessas matchups, mas porque a pressão que o Thundurus faz contra
coisas mais defensivas não é tão necessárias dependendo do set do Latios. E aí que eu acho que, tipo assim, aqui que vem uma parte mais pessoal minha, que eu não sou muito fã do Scarf Latios nessa questão. Eu acho que o Latios, ele é um dos melhores Pokémon pra quebrar balance, stall e essas coisas mais defensivas na tier. De uma maneira que você perde muita oportunidade. Não existe Pokémon que faz isso tão bem quanto o Latios, enquanto acrescenta presença defensiva no time, sabe? Então eu Justamente o acho. fato de você estar podendo trocar golpes com o Latios ali aumenta, dobra o nível de ameaça que o Latios pode trazer, né? Exatamente, exatamente. E mesmo sem Entend Boost, existe muita variação de set de Latios, então é uma coisa que aqui o set certo de Latios sempre tem uma maneira de vencer o jogo. Por exemplo, aqui, Então, a gente consegue um tip no Metagross? Como? Não sei, porque esse time é muito ruim pra pegar tip no Metagross. Mas pegando um tip de Metagross, um Terapoison Latios com um Thunderbolt, Psynoise, tem bastante vantagem nesse time. sim, Não necessariamente mas é Thunderbolt, justamente né? por isso que eu disse, esse time é extremamente dependente a Conkeldurr para fazer progresso. Você depende muito do Conkeldurr estar conseguindo chipar tudo pro Latios e pro Tandros, a ponto que, tipo assim, a partir do momento que você tem ele low, qualquer Pokémon, nem precisa necessariamente ser um Helmet Donphan. Poderia até ser um Helmet Fizandipt, sabe? Poderia Uhum. ter ferrado aqui o Conkeldurr justamente por conta do chip que ele ia estar tomando. O Drainpunch não ia ter chance nenhuma de curar nada, por conta que o Fizandipt resistir 4 vezes. E, assim, pra falar a verdade, assim, eu ajudei até, tipo assim, com ideias. A ideia inicial ali era trazer Hydreigon. Eu acho que Hydreigon contra esse time sairia um pouquinho melhor, apesar de Hydreigon geralmente ser um pique mais contra balance. Hydreigon destrói balance. Com certeza. Mas assim, a gente também tava se precavendo muito a queijo, sabe? A gente tava se precavendo muito Aham. a não perder, por exemplo, um possível sol, sabe? Um possível. Qualquer time extremamente ofensivo assim, por isso até que a gente tem bastante peça defensiva, mas o único ofensivo que era consistente em criar progresso era o Conkeldurr. Aham. Mas é isso, foi um bom jogo, embora o time tava numa situação bem não vantajosa, tava uma situação com muita desvantagem. Mas fica aí o mérito ao Paisa também pelo time, que foi uma escolha de time verdadeiramente forte. Esse tipo de arquétipo hoje em dia é bom contra tudo em Underused, só não é muito bom contra aqueles times de sol que ficam clicando no botão sem parar, mas faz parte, né? Uhum. Mas é basicamente isso. A gente deu review aqui um jogo de cada time. E qual que foi a sua visão geral sobre essa primeira semana da PTPL, LPZ? Qual que você achou dos times, do engajamento, do ambiente todo? Certo. Então, do que eu pude acompanhar, o Toxtricity tá parecendo muito bom. Tipo assim, tirando os Jirachis e. Ah, eu vou excluir o meu time dessa conversa, mas o Toxtricity ele tá um time até que promissor. Junto com o Daensis também tá decente. Eu meio que eu já escrevi um Power Ranking sobre isso, mas tem times ali que eu não sou muito fã. A primeira week ainda deixou o tour bem aberto, não teve nenhum time que. Vai, ó, pra ser bem sincero, eu acho que o time que mais foi espancado na week 1 foi a minha, foi o meu time. Teve muitos erros ali que a gente até conversou ali pra gente poder não tá fazendo isso acontecer de novo, né? Mas. Assim, ainda tá um tour que não tem muitas respostas ali em como cada um vai agir. O time do Jirachis ainda eu acredito ser um grande favorito a ganhar no papel. O lado fraco deles é basicamente o mesmo lado fraco nosso, que é o quê? Falta de subs. Se cai em situações que a gente precise trocar slot, a gente, tanto o meu time quanto o Jirachis ainda vai ter um problemaço com isso. Uhum. Mas, assim, no papel, eles parecem ser o time mais promissor a ganhar e também ganharam da gente com uma vitória até que bem convincente. De fato, foi, se eu não me engano, o maior score, né? O 8-4 que teve. Foi o Foi. Taquato. Empatou com o Starmes. Mas é isso. O Starms ganhou de quem mesmo? Desculpa. Hã? O O Starms Starmes ganhou ganhou do Medichan. de Xanda. Não, tranquilo. Mas, como eu falei, PTPL é o tipo de tour que
Os times que acabam parecendo os mais fracos no papel acabam chegando muito longe. Acho que nos últimos 4 PTPL sempre foi o caso. Um time que ninguém dava nada, do nada chega na final ou até ganha o turno. Então, Uhum. e assim, não é nada novo se acaba acontecendo de novo. É isso, né? Querendo ou não, esses torneios são um âmbito de possibilidades, até quando a gente fala de uma comunidade que é tão, como é que é o nome? Abrangente, né? A gente tem vários tipos de players aqui no Brasil, múltiplas culturas, portugueses também e players estrangeiros que, querendo ou não, quando se convergem em um time, tem muitas maneiras diferentes de preparar, de jogar os jogos e de interagir uns com os outros, né? De lidar com todo esse ecossistema dos torneios. É um ecossistema bem diferente. Sim. Mas é isso. Por hoje tivemos essas análises. Eu vou agradecer novamente a participação do LPZ, grande jogador aí, muito influente. Fico Obrigado. muito feliz por ele ter participado aqui. Se quiser participar em qualquer outro tipo de vídeo, só estar chamando aí. Vou estar proporcionando mais coverage das próximas semanas aqui. E é isso, LPZ. Tem mais alguma coisa pra falar? Alguma consideração final? Certo. Não, só gostaria de agradecer aí o convite. Foi legal aí fazer uma análise aí nesses jogos aí. E quem sabe estamos de volta. É isso aí. Muito obrigado novamente. Espero que vocês aproveitaram o vídeo, entenderam, aprenderam bastante. E é isso aí. Boa noite, pessoal.